Aqui é só para mostrar para vocês, é muito dado, isso aqui é só para ver que tem cor de tem todas as cores aqui. Cada cor representa a geração no mês de maio, dividida pelos segmentos da economia. Então, gerou-se empregos na indústria de transformação, na construção civil, no comércio, no serviço e na agricultura. Isso aqui, todos os setores estão gerando empregos formais no Brasil. Bem, falar um pouquinho de rendimentos para vocês. Desde 2004, o nível de rendimento do trabalho vem crescendo. Isso é novidade, porque até 2004 vinham caindo, até 2003 vinham caindo, e a partir de 2004, o nível de rendimentos do trabalho, rendimento médio do trabalho, estão crescendo. Nesse período 2004-2008, o crescimento foi da ordem de 4% ao ano, o crescimento do rendimento médio dos trabalhadores no setor formal da economia. Ainda estou falando de economia formal, dos 50% da economia formal. 4% ao ano foi o crescimento positivo, 4%, bastante razoável. Nesse período de crescimento da economia aconteceu isso. E os salários, eles têm se beneficiado, em grande parte, né, Roberto Boyer, nós já conversamos também isso mais cedo, nós viemos no ônibus, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Brasil, e como já foi falado aqui pelo João, o salário mínimo tem um papel importantíssimo, não apenas no mercado de trabalho, mas nas transferências, nas aposentadorias, por todos os lados. Mas, especificamente, no mercado de trabalho, que é o meu assunto, o salário mínimo ele tem crescido bastante, beneficiado a base dos salários do país, e os outros salários, de uma certa maneira, se miram e vão sendo puxados também. Atualmente, o nível do salário mínimo brasileiro, por padrão europeu, certamente, o americano, é muito baixo, mas ele é muito mais alto do que já foi. Ele está em R$510, ou seja, alguma coisa como $280 é o nosso salário mínimo, que vem crescendo muito nos últimos anos, como vocês podem ver nesse gráfico. Esse gráfico mostra o que aconteceu de 2003 para cá. Ele é pontilhadinho, subindo e descendo, porque tem reajuste do salário mínimo uma vez por ano, e ao longo do ano ele perde o nível, né? Porque por causa da inflação, a inflação é baixa, mas tem uma redução, e o fato concreto é que nós partimos em alguma coisa em torno de R$300 em 2003 para alguma coisa em torno de R$500. Isso aqui são reais atuais, ou seja, a moeda brasileira deflacionada, portanto, isso aqui é crescimento efetivo do salário mínimo da ordem de 70%. 60% a 70% num período de 7 anos não é pouca coisa, é muita coisa. Realmente, e isso é resultado, inclusive mais recentemente, de uma política definida de regras para o salário mínimo. O salário mínimo agora está sendo reajustado pela inflação e mais o crescimento da economia. Então, se a economia cresce, o salário mínimo cresce junto. Então, e com isso, obviamente, ele está incorporando o aumento da produtividade do país, além do crescimento da economia. Eu queria agora, nos 5 minutos finais, né, mais ou menos que eu tenho, falar o que está acontecendo, e aí é importante falar também, porque, por enquanto, eu falei setor formal da economia. Agora vamos olhar para as 6 regiões metropolitanas e mais importantes, né, do país, inclusive a região metropolitana de São Paulo, e elas representam, isso aqui, essas 6 regiões representam mais ou menos 25% da mão de obra desse país. O que está acontecendo nesses mercados? E aqui é a região como um todo, isso são pesquisas domiciliares, que você levanta os dados, então tem informações do setor formal, do setor informal, da educação das pessoas, tem todo tipo de informação. Eu vou apresentar pouquinhas informações para não cansar vocês e não estourar demais o meu tempo. Eu começo mostrando para vocês o que aconteceu com o desemprego. Olha que fantástico o que aconteceu com o desemprego, especialmente a partir de 2003. Isso aqui começa em 2002, porque a nova pesquisa começou nesse período, então tem todos os dados, até maio desse ano, do que aconteceu com a taxa de desemprego. Não sei se está todo mundo vendo as cores, quer dizer, 2003, que era o ano de partida, o ano que a economia estava com muitas dificuldades, a taxa de desemprego estava lá em cima, é o rosa. 2004 é amarelo, já está caindo. 2005 é o azul claro, está caindo, e vai caindo, 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 até chegar em 2008, 2009. Então, 2008, 2009, não se esqueça, 2008 foi um ano bom. 2008, ano bom, estourou a crise no final do ano. 2009 começa no fundo do poço, depois se recupera. Vocês veem que a taxa de desemprego na economia foi muito parecida nos 2 anos.
Quer dizer, houve aqui realmente um crescimento no início do ano passado, por conta da crise que estava fora, da recessão aqui dentro. Mas, rapidamente, houve uma recuperação, e esse ano a taxa de desemprego está bem mais baixa, está em torno de 7,5% a taxa de desemprego nesse início de ano. Daqui a pouco ela vai começar a cair, porque tem o efeitos sazonais, que ela costuma cair no final do ano. Então, uma situação bastante favorável em termos de desemprego. Isso aqui é população ocupada, quer dizer, eu agora vou apresentar dados que aconteceu no último ano, rapidamente. População ocupada nas 6 regiões metropolitanas, crescendo. População desocupada, caindo. É verdade que cresceu um pouquinho no começo do ano, porque tem muita gente entrando no mercado de trabalho, uma quantidade enorme de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, até porque a conjuntura está boa, as pessoas são espertas, se a conjuntura está boa, vão para o mercado, se a conjuntura está ruim, se retiram, são desempregados. Isso aqui é uma medida que se usa muito em quem estuda mercado de trabalho, que é a taxa de atividade, que dá uma ideia da entrada de pessoas, quer dizer, como é que as pessoas estão entrando, qual é a pressão que as pessoas estão colocando no mercado, e vocês veem que a taxa de atividade, ela flutua, mas com tendência de crescer, significa que as pessoas estão se dirigindo para o mercado de trabalho. Aqui a taxa de desemprego, que vocês já viram, né, nos vários anos, é a evolução dela nos últimos 12 meses. E aqui o rendimento também, com tendência, tudo bem, flutua o rendimento de um mês para o outro, mas com uma tendência de crescimento do ano passado para esse ano. Vocês veem esse número aqui, é o dado de maio, esse aqui de maio do ano passado, então houve um crescimento ao longo desse ano, como vocês estão vendo aqui. E isso é um dos dados mais importantes para você ver o poder de compra das pessoas, poder aquisitivo das pessoas, que é a massa de salários. É a massa de salários nessas 6 regiões metropolitanas, que tem aqueles picos no final do ano, porque no Brasil nós temos o 13º salário, portanto, isso aí dobra a renda das pessoas no último mês, portanto, a tendência clara é uma tendência de crescimento, portanto, bastante favorável. Observações finais, já estamos lá. Observações finais, eu sabia que era o tempo justo que eu tinha, por isso mesmo que eu fiz rapidinho. Bem, eu vou colocar pontos favoráveis e depois vou colocar, como o João também corretamente colocou, os probleminhas que a gente tem aí, né? Em primeiro lugar, o mercado de trabalho passa por um momento bastante favorável, com forte geração de emprego, queda do desemprego, crescimento do nível de rendimentos e redução da informalidade. A informalidade continua alta, mas ela está reduzindo ano após ano, com aquela forte geração de empregos formais que eu acabei de mostrar para vocês. Preocupado com a evolução das contas externas, que o João Sixu já chamou a atenção aqui, e com o possível crescimento da inflação. A inflação está querendo crescer, coisa e tal, mas está ainda sob controle, mas andou crescendo um pouquinho nesse começo de ano. Com essas preocupações, o governo já sinalizou que deseja que a economia desacelere. E a sinalização é clara, aumenta a taxa básica de juros, e todo mundo sabe que o governo quer segurar a economia, e os agentes reagem adequadamente a isso. No curto prazo, o mercado de trabalho deve continuar apresentando dados bastante favoráveis. Em 2010, o país baterá um novo recorde de geração de empregos formais e deve apresentar a menor taxa de desemprego da última década. Isso está claro, quer dizer, tudo bem, tem mais 6 meses pela frente, mas não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Com relação ao futuro que eu estou pensando curto prazo, quer dizer, futuro, além disso, vira adivinhação. O PIB, né, o PIB, deverá continuar crescendo, porém com taxas mais baixas do que as de 2010, até porque você manter taxas de 7% ao ano, realmente você tem que preparar a economia para isso. Então, o mais provável é que nós voltemos a umas taxas que mais ou menos são aceitas e são reconhecidas como razoáveis para o Brasil, que é alguma coisa da ordem de 5%. Portanto, nos próximos anos, dado esse quadro, o mercado de trabalho também deverá continuar apresentando dados favoráveis, sendo puxado pela força do mercado interno, mais uma vez, e favorecido por essa política de crescimento do salário mínimo que eu já mencionei.